Olá pessoal, estamos de volta, mais um episódio aqui do Imagem PR Talks. Hoje, com um grande prazer aqui, receber Jorge Filho, professor, um cara diferenciado. Eu acho que ele tem um quê assim, bem tecnológico. Isso me aproxima muito dele, por isso eu sempre tive uma conexão muito grande aí com as coisas que o Jorge faz, o que ele fala. Foi nosso aluno lá no curso de impressão 3D também, então isso foi bem interessante, bem bacana. E hoje estamos aqui com ele, vamos conversar um pouquinho nesse papo bem descontraído, bacana. E logo no início eu queria que vocês lembrassem de se inscrever no canal, botar o sininho lá para receber as notificações. Eu sei que já é bastante batido isso, mas é importante para que a métrica do YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e consigam receber os próximos episódios, tá? Então toda segunda-feira, às 20 horas, tem o lançamento do episódio, então é bacana que vocês possam estar aí com a inscrição feita para que isso ajude aí a métrica a entender. E dar o like também, né, e compartilhar esse episódio aí com alguém que possa gostar e tenha gostado aí dos nossos conteúdos, para que isso consiga se replicar por mais vezes. Bom, Jorginho, bem-vindo, tá? Vamos nesse bate-papo e quero realmente assim que você sinta à vontade. Isso aqui como eu sempre comento, né? Isso aqui é a recepção da Imagem PR é a recepção da sua casa, como se você estivesse em casa batendo um papo, e é essa a nossa intenção aqui, tá? E eu sempre começo, né, com todos os colegas, e sempre a gente traz especialidades bem diferenciadas, assim, cada uma, né, muito específica. Eu queria que você falasse para a gente por que você escolheu a periodontia dentro de tantas especialidades, Jorginho. O que é que lhe fez ser atraído por essa forma e esse jeito de trabalhar, né, que o periodontista tem, né, muito específico, muito peculiar? Maravilha. Primeiramente, boa noite, Sérgio. Boa noite, Giovanni. Um prazer enorme estar participando desse projeto de vocês aqui. Eu tenho uma trajetória de, acho que mais de 6 anos no YouTube, né? Um canal de YouTube de odontologia. E sei que não é fácil você começar isso, e tenho certeza que é um projeto que está engateando agora, e quando você menos esperar, a trajetória é logarítmica, né? Ela vai devagarzinho, vai subindo devagarzinho, você quase não percebe, de repente ela dá uma subida, e é nesse momento, quando você menos esperar, que o PR Talks vai realmente decolar. Então, muito obrigado por me deixar fazer parte desse projeto, desse início de projeto. Bom, eu escolhi periodontia porque periodontia, quer você goste dela ou não, você tem que conviver com ela. Periodontia é um mal necessário. E você que está em casa, não acredite em mim, não. Pega um livro de pério e, não precisa nem folhear o livro, cara. Vai só no índice. E aí você vai ver lá o capítulo de perioprótese, perioendo, dentística pério, ortopério, oclusão pério, implante pério. Meu Deus do céu, sem periodontia, implante não vai para lugar nenhum praticamente. A verdade é essa. Até vai pro lixo. Perfeito. Só pro lixo. Só pro lixo mesmo. E assim, então, periodontia, ela tá em todas as áreas. Eu gosto muito de poder transitar outras áreas, dar suporte a outras áreas e poder ajudar outros colegas nas suas resoluções protéticas, ortodônticas, restauradoras e agora, nesse novo momento que a gente vive, digitais também. Acho que a periodontia também vai alicerçar muito aí desse mundo digital que a gente está imergindo. E como você falou inicialmente, eu sempre gostei muito de tecnologia, então o digital ele veio realmente para mim naturalmente, como a possibilidade de aliar uma coisa que eu sempre gosto, tecnologia, com algo qual eu trabalho, que é a odontologia. Então foi um caminho que veio meio que naturalmente. Assim. Sim. É interessante porque a gente teve no episódio 3 a Ju Daltro, né, que é periodontista, e ela falava muito, né, sobre isso, né, que a tecnologia está muito interligada ali com os planejamentos digitais e tudo, né, como você falou, tem alguma coisa de pério, né, então a gente precisa
entender muito esse conceito aí para que a gente consiga entregar para o nosso paciente o melhor possível, né? E o que você vê, Jorginho, em termos de projeção da periodontia nos próximos anos? O que você imagina que seja assim, algo que você pensa que ainda falta na periodontia para que ela possa ser mais fácil de ser aplicada no dia a dia para melhoria dos seus pacientes ou de todos os pacientes? Cara, eu acho que tem que começar lá embaixo na ponta, né? Tem que começar lá realmente na graduação. Você vai para outras especialidades, por exemplo, endodontia. A endodontia de hoje, eu vejo os meninos, meus alunos, evidentemente eu não dou aula de endo, mas estou em clínica integrada e vejo os professores de endo orientar os nossos alunos, é completamente diferente. Aquela odontometria de Bregman e Ingle e calcula daqui, calcula dali, tira uma radiografia escura, torta, queima no revelador. Não, hoje em dia já tem localizadores apicais, isso é nível de graduação, tá? Limas automatizadas, instrumentação mecanizada, localizadores apicais. Então, a tecnologia melhorou muito, né? Desse exemplo da endodontia. Na pério, a gente ainda está um pouco preso àqueles conceitos mais fundamentais, aqueles conceitos mais antigos de raspagem manual, de instrumentação manual. Por isso que eu fiz essa provocação. Eu queria realmente ouvir de você, que é um cara que está na docência, né? O que você vê em relação a isso? Pois é, a gente ainda está um pouco preso nisso. E assim, é um mal necessário, a gente tem que passar por isso. Acho que a gente pode diminuir um pouco isso e agregar novas tecnologias. Quais seriam? Bom, primeiro tudo, desde uma simples instrumentação com ultrassom mecanizada, já anima um pouco esse aluno. Depois a gente pode começar soltando, eu faço muito isso, cara. A gente já começa soltando cirurgias mais avançadas, cirurgias que eu não fiz na minha graduação, como, por exemplo, aumento de coroa clínica com osteotomia estético, uns enxertos de gengiva mais simples. Meus alunos do último ano fazem isso sob minha supervisão. Então isso empolga realmente, né? E chama muito mais para o conceito mais moderno, que não é mais de periodontia, é de periimplantologia, né? Periimplantologia, onde a gente faz manipulação de tecidos moles ao redor de dentes e de implantes. Quando eu fiz graduação, você recebeu um paciente de graduação de ambulatório com implante na boca, nem sei lhe dizer se eu recebia algum nível de graduação. Hoje os pacientes chegam nos ambulatórios de graduação com diversos implantes na boca, que fizeram em cursos ou tinham outra situação financeira e agora não podem mais. Então a gente tem que saber lidar com esses implantes, obviamente, e ensinar nossos alunos a lidar com esses implantes. Então acho que tem que começar lá embaixo na graduação, sem desmerecer o básico, sem desmerecer a biologia, a histologia periimplantar, as curetas manuais, mas passar por isso o mínimo possível para agregar o máximo de tecnologia que a gente puder. Ele vai desde planejamento de cirurgia, planejamento de gengivoplastia, com fotografia padronizada, com celular, num software gratuito no computador, até num aplicativo de celular dá para você ensaiar isso, tem um aplicativo para iPad que ajuda. A gente trazer o máximo esse aluno para a realidade. E aí você traz, ele começa a entender que esse é o princípio que está interligado, né? Porque essa geração muito nova, ela quer alguma coisa que atraia ela para esse lado tecnológico, né? Se você não tiver isso, você acaba tendo dificuldades de que ela consiga assimilar esse conceito, né? E esse assunto às vezes fica mais massivo para ela. Então você tem que ter essa geração, ela requer uma forma diferente de lidar. Isso aí eu falo com o Giovanni direto, né? Que é o iPad, né? É uma forma diferente de lidar, é um computador com características diferentes. E, por exemplo, eu não consigo lidar tão bem com o tablet como ele. Ele prefere, por exemplo, usar o tablet porque ele acha que é mais prático para... Ele dá aula com o tablet. Então, isso... lá na jornada, não foi que você viu? Que foi ano passado? Ano passado. Foi ano passado. Foi para eu participar da jornada na faculdade. Sim. E aí ele viu que eu dou aula no iPad e tal, que é uma conduta que eu gosto, né? Fica mais dinâmico e tal, mas assim, são duas coisas diferentes, mas tudo mais do mesmo.
Mas é isso aí, é bem legal. Cara, e vou puxar esse gancho das cirurgias. Isso é interessante o que você falou, porque se o pessoal voltar lá no episódio 3, eu falei isso muito com a Gildaltro, né? A cirurgia ela é sedutora para o aluno, ele mantém o aluno ali na especialidade, é interessante, é uma coisa gostosa. A cirurgia é uma coisa gostosa. E assim, eu não sou periodontista, mas um dia, eventualmente, eu vou fazer o curso de especialização, com toda certeza. Eu formei na Baiana, a gente teve uma base 5 sólida. semestres de periodontia. Então foram 5 semestres fazendo raspagem manual. Eu adoro fazer raspagem manual. Eu adoro ter um paciente na clínica, no consultório e controlar o periodonto dele. Acabei de falar com o nosso outro convidado que todo paciente que eu faço a limpeza, que eu vou parar de chamar de limpeza, agora vai ser consulta preventiva semestral. Acho mais formal, acho mais bonito, mais eloquente. Todo paciente dessa consulta, eu sondo. Eu não abro mão de sondar. Eu vi um pouquinho de sangramento, eu sondo, porque eu acho que, como você falou, a periodontia tem tudo. E, além disso, tá na cirurgia e você tem vários tipos de pós-operatórios lidando. E eu fiquei curioso, cara, me conta aí. Como é que tá sendo essa experiência dos pós-operatórios dos alunos de último ano? Já são profissionais formados. Falta o título e o CRO, mas já são profissionais formados. Esses pós-operatórios, como é que tá sendo? Tá sendo de fácil controle? Tá tendo uma condução e uma cicatrização dentro do esperado? Varia muito? Depende mais do aluno que está fazendo? Como é? Me conta aí um pouquinho disso. Pois você, enquanto implantodontista e com experiência de pério também, sabe que a cirurgia tem vários estágios de aprendizado, né? O ideal seria você participar de uma cirurgia primeiro observando, depois auxiliando, depois fazendo sob supervisão, até chegar ao ponto de fazer sozinho. Nem sempre isso é possível, nem sempre a gente consegue passar por todas essas etapas formais na construção de um cirurgião, de um implantodontista. Às vezes a gente pula etapas. Mas nesses casos de cirurgias de enxerto e cirurgias reconstrutivas, principalmente, a gente faz um meio a meio ali, faz 50% da cirurgia e 50% da cirurgia acabo eu fazendo. Então a gente faz literalmente juntos. Então a gente não consegue ter um volume tão grande quanto a gente tem no ambulatório de exodontia. Só que a gente solta o aluno, vai lá de vez em quando, olha, se fraturar a raiz a gente entra para tirar, senão a gente deixa o aluno se virando. Então é uma coisa que me demanda muito, eu marco poucas por semestre. A gente seleciona, o caso tem que estar mais ou menos redondo, o aluno tem que querer fazer, não é um objetivo formal da graduação, fazer enxerto de gengiva, o aluno tem que fazer, o caso tem que estar redondo e o paciente tem que me sinalizar que ele vai colaborar também no pós-operatório. Então, dentro desse universo controlado, sim, a gente tem tido pós-operatórios excelentes aí de recobrimento, pacientes que voltam no semestre seguinte, a gente vê aí taxa de sucesso de 90% de recobrimento. Que então, legal, aí muito compatível com os resultados de consulta. Cara, e assim, porque minha experiência é muito positiva com cirurgia gengival, eu faço todas as semanas, eu gosto muito. E assim, hoje eu não abro mão de recursos agonistas ao processo de cicatrização. Por exemplo, a gente conversou ali um pouquinho, e o nosso patrocinador master, a New Dental Care, trouxe um brindezinho para você, certo? Que é aí para você mergulhar no mundo do oral care, produzido aqui, né? E feito com muita responsabilidade e pesquisa por uma indústria originalmente brasileira. E, cara, eu tenho um protocolo que eu uso, que às vezes quando eu mostro nas aulas, inclusive na aula lá do ano passado da jornada, que eu mostrei e perguntei assim com o pessoal, cara, vocês acham que tem quantos dias essa cirurgia aqui? E aí teve um aluno que respondeu, 15 dias, o outro 20 dias. Eu falei, cara, tem 3. Por quê? Porque a gente utiliza recursos adicionais, como, por exemplo, os produtos da New Dental Care. Que a gente tem o Gel Professional, que ele é um gel que a gente aplica diretamente sobre a ferida cirúrgica. Claro que isso tem uma prescrição que pode variar de procedimento profissional. E os produtos da linha Soft Tissue, que eu prescrevo juntamente esse tipo de procedimento. E, cara, eu acho fantástico. Recomendaria você testar, ou quem sabe fazer um estudo split mouth. Um dos estudos originais deles é com um estudo de split mouth, salvo engano, de terceiros molares. Comparando esse processo de cicatrização, muito legal, muito interessante. Acho que vale a pena total. Até porque tudo que a gente faz
gente faz baseado em literatura. Que Com é certeza, com certeza. Entendeu, professor? Mas é muito legal, bacana. Parabéns pela iniciativa de realmente forçar a barra. Cara, adoraria ter tido isso com os meus professores. Eu também. Rapaz, muito bom. E vem cá, professor. Uma coisa que eu sempre falo, dessa vez eu não vou deixar você roubar a minha pergunta sobre esporte. Esporte é uma coisa que me fascina muito e faz parte de minha rotina. Como é essa sua rotina de esporte dentro da sua vida, para agregar também a sua vida como profissional? O que é que você acha disso? Como é? Ou você também não gosta de praticar? Como é? Rapaz, chega um momento da vida que você ou faz atividade física ou faz atividade física. Não tem por onde correr. Então sempre fui um cara meio sedentário, mas de 2020 para cá consegui melhorar muito isso na minha rotina. Tem um personal que me ajuda, né? Tá comigo desde 2020, pelo menos 2 vezes por semana, às vezes 3. E mudou minha vida, cara. Perdi peso, ganhei condicionamento físico. Então chega uma etapa da vida que você tem que fazer isso. Hoje eu faço musculação e faço corrida 1 a 2 vezes por semana. Não sou maratonista, não. Estou ali nos 5 a 8 quilômetros. Mas já tá bem. Manter a máquina funcionando ali, o coração velho funcionando, já tá bom demais. Eu vi recentemente uma postagem sua correndo, não estava não? Que você participou de alguma corrida dessas de 5 quilômetros? Não, essas competições de domingo fez. De manhã eu nunca fiz, porque vai sacrificar meu sábado à noite. Mas postagem de corrida é possível. Puxa, sábado à noite é importante, bicho. Mas postagem correndo fora de competição é possível. Sim, é possível. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho, Jorginho, sobre o PRF. O que você... que eu sei que é sua praia, que é o seu xodó. Fala um pouquinho aí pra gente, o que você pode falar, né, disso e como é que tá a sua prática, tem feito cursos de imersão. Fala um pouquinho sobre isso. Pô. Cara, 2 coisas que eu não recuso, né? Convite para falar sobre PRF e agora convite para falar sobre digital. São 2 coisas que eu não recuso, só se eu não puder mesmo. PRF foi uma aposta nossa lá atrás, né? Eu diria que aqui na Bahia a gente foi da segunda leva de profissionais que começou a fazer isso constantemente lá para 2014, 2015. A gente pegou a primeira leva que se credenciou aqui, que começou a fazer PRF antes de 2014, saiu da Bahia para fazer credenciamento, que foram tantos outros. O Robson Mendonça, para mim, é o maior nome de PRF do Norte e Nordeste. O professor Jorge Marques, lá de Feira. Temos alguns nomes aqui de agregados plaquetários muito fortes. A primeira leva que se credenciou aqui na Bahia, aí já veio o Bruno Boto. Assim, o que é que eu posso falar sobre isso? É um agonista, né, dos procedimentos cirúrgicos que a gente faz. Traz resultados fantásticos. E eu sou um defensor da técnica, né? Inclusive, se você colocar PRF no YouTube, protocolo, alguma coisa, a chance muito grande de você se deparar com um vídeo meu, né? Até mesmo o professor Leonel, quando me encontrou pessoalmente, disse: você é o do YouTube, não é muito bom seus vídeos, você só esquece você só erra o lugar que eu nasci, rapaz. Eu sou de Brasília, não sou do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, não sou de Brasília. Até hoje eu faço essa confusão, professor Leonel, me perdoe. Mas assim, acreditar na técnica, desempenhar a técnica. Por que eu gosto tanto dessa técnica? 3 motivos. Fácil, barata e dá grandes resultados. Eu sou um defensor assim do mundo... Como é que eu vou traduzir isso? Do mundo open source, né? Das tecnologias livres. Eu sou um defensor disso. Quando o Chocron trouxe o PRF lá em 2001, muitos não sabem, mas é uma técnica que tem 20 e tantos anos e que demorou de se difundir, na minha opinião, por vários fatores. O principal talvez tenha sido da publicação original ter sido em francês, então tem uma penetração muito menor na literatura internacional do que se fosse em inglês. Mas quando ele trouxe isso há 20 e tantos anos atrás, era um sistema fechado. Só funcionava na centrífuga X, que depois foi patenteada pela Intralock, depois ele brigou com a Intralock, com o Doha, e aí teve a centrífuga do Chocron, mas só funcionava na centrífuga X com os tubos Y.
Só opcionava dessa forma. E uma centrífuga dessa, há 10 anos atrás, é 14 mil reais. Hoje eu não sei quanto custa uma centrífuga dessa, ou quanto custaria uma centrífuga dessa. E o grande mérito do professor Leonel, que hoje é cirurgião dentista, é implantodontista inclusive, mas ele é originalmente um cara de bancada, ele mesmo assume isso, foi quebrar esse protocolo fechado e trazer para a gente o protocolo Fibrin, onde com qualquer centrífuga, literalmente qualquer centrífuga, valorizando os parâmetros de centrifugação e não a máquina em si, você consegue obter esse concentrado sanguíneo com resultados fantásticos na implantodontia, na periodontia, na cirurgia como um todo. Então, assim, dá muito resultado. Poderia falar horas e horas aqui sobre PRF, mas senão a gente ficaria preso nesse assunto. Mas a gente pode estender caso se deseje. Mas o interessante que eu acho da técnica foi a possibilidade de a gente quebrar essa patente de ficar preso na centrífuga X, Y, Z. Que, aliás, é muito parecido com o que a gente vive um pouquinho na impressão 3D hoje. Sim. Quando a gente tem os sistemas fechados, os sistemas abertos. Então, a gente tem que saber extrair a vantagem do sistema fechado, já tudo parametrizado, já tudo bonitinho, e do sistema aberto. E a gente pode extrair o melhor dos dois mundos, né? Se você parte para um sistema fechado, não sei se você queria entrar nesse assunto agora. Pode ser, claro. Aqui não tem regra, aqui a gente não vai... tem regra, né? A gente vai e volta, porque eu vou voltar ainda no PRF. Então quer finalizar a PRF? Para mim é um prazer para a gente ter impressão. Não, pega seu gancho da impressão 3D. Acelere. Eu tenho uma coisa que tá interessante para te falar sobre a impressão. Pronto, eu trouxe até aqui, minha esposa, leve mais, só que vou levar uma sacola. Minha jornada na impressão 3D começou com isso aqui. A câmera não vai pegar muito bem, mas é uma miniaturazinha de um alien, um robô, alguma coisa assim. Tô tentando identificar qual é o personagem. Isso aí, é um alienzinho, Bacana. Olha, que começou dessa forma, com impressorazinha chinesa. Sim. Resolução boa, de resolução. Aí é que tá. Resolução aqui pelo menos de 30 a 40 micras no máximo. 36. Ó, fui na mosca. 36. Essa impressora particularmente 36. E como é que eu comecei minha jornada? Né? Comprando uma impressora chinesa, barata, uma resina de R$150 o quilo. Comecei a assistir alguns tutoriais. Quando eu comecei quase nada no YouTube de impressão odontológica, e disse, cara, bora para impressão 3D de uma maneira geral. Mas tem muita coisa, principalmente em canal gringo. E é o que foi que eu entendi rapidamente. Imprima miniaturas. Se você conseguir imprimir miniaturas, você vai conseguir imprimir qualquer coisa. Eu posso imprimir um negócio desse aqui, um dente vai virar brincadeira. E aí apanhei demais. Você compra a impressora, vem o pendrive com o modelo pré-fatiado, né? Eu consegui, normalmente, uma torre de xadrez, ou o que for. Eu consegui não imprimir esse modelo pré-fatiado. O modelo que vem com sobreexposição, vem com tudo para dar certo, o meu deu errado. Eu, caceta. Mas foi ótimo, porque eu fui entender por que ele tá errado. Aí eu, vou tentar de novo aqui, sem estudar e tal. E começou a fazer uma zoada. Parecendo um caminhão de lixo dando ré. Queimei a impressora na segunda tentativa. Depois que eu fui entender, ficou uma camada presa no FEP. Aí eu fui limpar o FEP. Por milagre eu não furei o FEP, como aconteceu com tantos outros profissionais que furaram o FEP. Wolf mesmo furou o primeiro FEP dele. Sim. Dei muita sorte não ter furado. Ele hoje me mostrou assim, uma foto com os 6 FEPs. Eu disse, olha que foto de ostentação aqui. Mas tem que ter. E aí depois eu fui aprender a mexer no Cheatbox, mexer na parametrização, entender, imprimir miniatura grande, miniatura pequena. Eu disse, opa, agora acho que dá para eu tentar começar a imprimir dente. Eu comprei a resinazinha de provisório, com pouca carga cerâmica, os primeiros dentes saíram. Instalei na boca do paciente. Vamos comprar uma resininha com mais carga cerâmica. Voltei a apanhar de novo. Aí apanha. Mais carga cerâmica, a resina tem mais difícil e torna a impressão. Muito mais difícil. Mas eu sei parametrizar, então bora, vamos voltar aí, volta 2 casas para trás e vamos lá. E aí vamos fazer isso. E o que é que eu quero dizer? Todo mundo tem que passar por essa jornada de imprimir bonequinho, imprimir 200 calibradores para poder chegar na parametrização ideal da sua impressora? Não. Você tem que entender se isso é para você.
Eu sempre gostei de tecnologia. Eu troco tela de MacBook Pro. Nossa. Não é para qualquer um. Eu desmonto quase que qualquer coisa. E remonto e conserto. E sou acostumado a lidar com parafuso pequeno, com conexão pequena. Flat cable. Flat cable. Minha segunda impressora já queimou o LCD, cara. E aí não tem assistência, não tem choro nem vela. E eu sempre escutei que essas impressoras baratinhas, queimou, compre outra, porque não tem, vale a pena consertar. Peraí, não é assim. Entrei no AliExpress, comprei a tela, tutorialzinho, troquei a tela. É, isso mesmo. Isso é pra você? Não sei. Você tem que saber se essa jornada é pra você. Pra mim foi uma jornada muito prazerosa. Mas essa jornada não é pra você, então vou desistir? Não. Você tem hoje vários sistemas fechados, com impressoras mais caras, de valor agregado maior, porém que vão te dar muitas vezes um suporte na cidade onde você está, vão te dar parâmetros pré-estabelecidos para que você erre muito menos, resinas mais parametrizadas. Tem umas que tem um sistema de pressão por cartucho já, que aumenta inclusive um pouquinho a resistência dos seus impressos. Então você tem que escolher a sua jornada. Você pode escolher o caminho fácil, não tem demérito nenhum com isso, ou o caminho mais longo, mais tortuoso, na minha humilde opinião, mais prazeroso também. Mas o legal da impressão 3D é que, assim como o PRF, hoje a gente não está fechado, a gente não está de mãos atadas. Você está livre, né, para você trabalhar. E aí, assim, dentro desse mundo do PRF, Jorginho, quais são os maiores mitos que você ainda ouve? Ou chega para você com relação ao PRF? PRF não serve para nada. PRF não dá diferença nenhuma. Esse é um dos mitos que eu mais ouço. E assim, eu acho que vem muito de gente que fez o credenciamento, você faz de PRF? Cara, então, professor, vou deixar você concluir. Tá bom. Já que a gente entrou nesse mérito... Eu acho que vai muito de gente que fez o credenciamento e não deu uma chance real para a técnica. Eu tenho relatos de colegas, e não são um nem dois, são alguns colegas que têm lá a centrífuga e não usam porque na hora do vamos ver é tanta coisa, tem a preguiça de gastar aqueles 10 minutinhos para coletar o sangue para centrifugar. Tem um relato de um colega, esse eu achei assim o suprassumo do absurdo. Ele coletou, fez tudo, fez lá exodontia de terceiro molar, suturou, esqueceu a fibrina dentro da centrífuga, estava pronta. Era só tirar do tubo e colocar dentro do alvéolo. Esqueceu e vida que segue. Então acho que é realmente gente que não deu uma chance para a técnica. Vou dar um exemplo claro para isso aí. Levantamento de seio maxilar. Pô, não vale a pena, vale, não vale, o seu osso vai ficar mais ralo, enfim. A gente pode discutir isso aí a fundo, mas quando você faz levantamento de seio com implante imediato, a literatura já embasa isso, você pode inclusive colocar com implante imediato, tá, pessoal? O efeito tenda, o implante dando seu efeito tenda, você pode colocar PRF puro, você pode colocar o coágulo puro, enfim. A literatura já embasa isso há algum tempo e nós temos casos fotografados e publicados, inclusive, de levantamento de seio com implante imediato, só com PRF puro, com tomografia pré e pós, mostrando o osso. Então, esse é um dos exemplos que a gente ouve, não funciona, não funciona, não funciona, mas se você fizer a técnica correta, com certeza vai funcionar. Você tem algum caso assim que lhe chamou a atenção, você diz, pô, esse aqui foi incrível, você consegue lembrar assim de algum que conseguiria descrever aqui pra gente? Eu acho que, pra mim, cara, esses casos onde em algumas situações eu consigo fugir do biomaterial para enxertar um seio maxilar, isso pra mim só isso pra mim já vale a técnica. Só isso pra mim já vale a técnica. Hoje, se eu tiver 5 milímetros de osso remanescente, eu não tenho pudor nenhum em fazer meu levantamento com implante imediato e não colocar 1 grama de biomaterial dentro do seio maxilar. Não tenho receio nenhum de não dar certo. Preservada a integridade da membrana, obviamente. A gente até tem alguns casos com pequenas rupturas que a gente fez também, mas isso é outra história. Não, perfeito. Eu vou só, já que você... Então, como você falou, a técnica é soberana ao material. Ponto. Acabou. Uma técnica bem estruturada, polida, ela é
imbatível. Perfeito. E é nisso que a gente acredita. Você falou aí da literatura embasar, levantamento de seio, sem biomaterial. A gente fez um caso num dos cursos que a gente tem de imersão avançada em cirurgia guiada, onde a gente fez um implante imediato, 2 implantes imediatos com levantamento de seio, apenas com coágulo. A gente tem tomografia já com acompanhamento com neoformação óssea. E dá certo, a literatura está aí para provar. Eu não entrei nos agregados plaquetários justamente pela... Eu tenho excelentes resultados e eu sou 100% do autógeno. Eu adoro o osso autógeno, eu adoro técnica de cure. Uhum. Então, hoje, como você falou, é uma técnica agonista que dá muito certo e que a gente tem na literatura super validada. E, assim, como eu uso muitas estruturas agonistas, como os próprios produtos da NIO, e trabalhei muito na minha técnica, eu ainda não encontrei um motivo para estabelecer a minha rotina clínica. Apenas, mas reconheço a validade da técnica, reconheço totalmente a estruturação. Acabei de falar, a gente faz no curso levantamento sem biomaterial, a gente mostra para os alunos o que tem na literatura, tudo isso. E eu acho fantástico a utilização de membranas de PRF para vedamento de perfuração do seio maxilar. Eu acho espetacular. Como hoje eu trabalho muito com osteodensificação para levantamento de seio com implante imediato, mesmo quando eu tenho pequenas rupturas, a gente não enxergaria. E junto com a imagem PRF-Chá, isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas eu tenho além de nossa parceria de cursos, etc., eu tenho uma parceria fechada com o Sérgio, que todo paciente eu pago uma taxa para fazer uma tomografia pós-operatória de todos os meus casos como este, não só para registrar, mas também para eu ter a certeza que meu paciente recebeu o melhor e eu executei a técnica no nível adequado. Então é somente isso, mas, cara, acho espetacular. E digo outra, eu acho que mesmo quem não vai utilizar, vale a pena fazer os cursos e aprender a técnica, mesmo que você não encaixe na sua rotina clínica. Eu acho que tudo que você puder agregar de conhecimento para que você tenha uma odontologia cada vez melhor, vai valer a pena, né? Se você vai usar e trabalhar e praticar isso na sua rotina, às vezes pode depender do que você tenha, mas com certeza vale demais, né? Você conhecer, aprender novas técnicas e de repente faz sentido, como você falou, às vezes faz sentido para a sua rotina e para outros não. Então depende muito do que você tenha como verdade aí dentro da odontologia, mas não tenha dúvida que o PRF é uma referência quando você tem de qualidade de resultados, né? A gente sabe disso, a literatura está cheia de informações nesse sentido. Lembrei de outra aplicação que para mim agora é como oxigênio, cara. Preservação alveolar, extraiu, não deu para botar o implante de jeito nenhum. Bota o biomaterial, como é que você sela a entrada do alvéolo? Hoje eu uso um protocolo de vedamento com membrana, biomaterial, Hemospon e resina Flu. Pronto. É o protocolo que eu utilizo. Nessa ordem. Funciona super bem. Eu boto biomaterial, 2 plugs de PRF. Perde talvez alguma coisa do perfil de emergência. Talvez. Você não vai conseguir mais ter aquele perfil idêntico ao do dente pré-exodontia. Isso é um fato. Mas você chega muito perto daqui, você preserva muito daquilo. Não precisa de Hemospon, não precisa de resina, polimerizar com sangue, virar aquele tampão e tal. Entendo, uma técnica não é melhor do que a outra, não. São alternativas. Perfeito. Perfeito. Perfeito, Jorge. Isso aí é que eu acho que... Porque assim, as pessoas acham que a técnica que ela executa, ela é a balizadora fazer bem feito do mestre. Não é isso, gente. É a técnica, como o Giovanni sempre fala o tempo todo ele fala em todos os cursos, a técnica ela é soberana. Né, e isso é fundamental, né, que você consiga executar isso aí dentro dessa sua realidade, né, bem feita, né, se você fizer isso
com a técnica polida, perfeita, vai sempre dar resultado, né? E não existe uma técnica superior à outra, é aquilo que se adequa melhor, aquilo que você realiza, né? E com certeza, mas bacana. Mas experimenta um plug de PRF uma vez. Eu vou fazer, eu tenho que fazer, é uma obrigação moral. Experimenta, você vai gostar. Pega com ele emprestada a centrífuga para você já jogar duas. Vou deixar. Deixa uma com você, eu tenho duas, eu deixo uma com você. Pois deve ter algumas, né? Deve ter algumas, pelo jeito tem algumas, duas esperando. Igual a impressora lá na clínica, tem algumas. Tem dois, tem... Não tem impressora igual a você, mas tenho duas impressoras, duas centrífugas, 2 motores de implante. Vou pegar emprestado. Pega emprestado. 2 computadores. Tá certo, é isso mesmo. E aí, voltando à impressão 3D. O que você vê hoje, Jorginho, assim, você fez nosso curso de impressão 3D, agregou alguma coisa para você? O que é que você me diz aí do que você aprendeu lá com a gente? O que é que lhe chamou a atenção do curso lá que você fez de impressão com a gente? Cara, agregou bastante, principalmente a parte da Ju, né? A parte de caracterização e maquiagem. Era algo assim que eu não achei que eu ia conseguir fazer, sendo muito sincero. Eu tenho minhas qualidades, meus defeitos. Eu não sou muito bom em resina composta, nunca fui. Sou razoável. Sei fazer 1, 2 camadas de cor, uma anatomização razoável, mas nunca fui muito bom naquela ultra caracterização, estilo Léo Muniz, nem de longe. Mas assim, com as orientações da Ju e só com pintura, você consegue realmente simular uma estratificação. Porque para quem não sabe, quando você tira uma coroa, ou seja lá o que for da sua impressora, ela é totalmente monocromática. Monolítica, né? Monolítica, monocromática. E assim, eu estava nesse estágio. Quando eu cheguei no curso, eu conseguia já imprimir uma coroinha sobre dente, uma placa, mas assim, uma coroinha provisória, escolhia lá a cor da minha resina, A1, A2, A3 e puf, cimentava do jeito que estava na boca do meu paciente, aquele provisório, aquele molazinho lá atrás, monocromático, provisório, ninguém ia ver. Mas assim, com essa parte de caracterização da Ju, foi muito importante para mim. Já consegui dar um grande upgrade. Para quem não sabe, né, a Ju, ela faz caracterização em resina composta desde 2000, ou seja, ela tem 25 anos fazendo essa técnica que ela apresenta no curso. Então, indiscutivelmente, ela hoje é uma das pessoas que mais domina a técnica de caracterização e pintura de dentes impressos, né? Então, por isso que ela é tão requisitada hoje no Brasil inteiro, né? Quem não conhece a Juliana Gonçalves, né? Busca no Instagram, Julis Gonçalves, vocês vão conhecer o trabalho dela. Ela é muito meticulosa, muito técnica, né? Ela dá uma receita de bolo que você consegue entender aquilo e consegue executar, né? Então, realmente, para mim, um prazer muito grande tê-la na nossa equipe, né, de cursos. E falando ainda sobre o curso, Sérgio, assim, não importa o ponto da sua curva de aprendizado que você está. Se você não sabe nada, você comprou impressora, nem tirou da caixa, como tantas outras pessoas lá, você comprou o scanner, usa, mas não sabe nada de impressão, você vai conseguir sair da inércia e começar a imprimir suas primeiras peças. Se você já sabe algumas coisas, com certeza o Wolf, o Sérgio vão conseguir lhe ajudar a avançar ainda mais. E se você já sabia um pouquinho como eu sabia, a Ju vai lhe ajudar bastante. Então não importa o ponto da curva de aprendizado que você esteja, com certeza você vai agregar valor nesses treinamentos que o Sérgio oferece. Sim, eu acho que é bacana. O curso está muito maduro, né? Eu acho que ele está num estágio, né, que cada turma a gente vem. E o que é bacana é que são os grupos pós, né? Fica sempre aquela conversa, é como se tivesse ali uma comunidade, né? Que você está trocando informações, ajuda um outro, né? Todo mundo está é como se estivesse todo mundo no mesmo... numa ilha deserta, tá todo mundo ali, ó, aconteceu alguma coisa, me ajude aqui que tem como a gente conseguir pegar água ali, ou como conseguir matar um bicho ali para se alimentar. Então é mais ou menos assim, né? Uma cooperação mútua ali, muito importante dentro do grupo, né? Que isso é muito bom, isso é bem legal. Falando ainda de impressão, né? O que você acha desses biomateriais impressos? Você acha que isso é um caminho dentro dessa tecnologia que tem chegado? Você que é um fã de tecnologia, o que você acha disso
Jorginho? O que você... Cara, eu acho que isso é o futuro. Eu não sei lhe dizer se um futuro próximo de 1 ano, de 2 anos, mas com certeza eu acho que daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai conseguir imprimir um scaffold, né, um arcabouço para colocar dentro de um defeito ósseo já personalizado, e a gente fazer o mínimo de desgaste, o mínimo de ajuste no transoperatório. Eu acho que isso é uma realidade. Com certeza não vai ser com equipamento de R$1.000, né, que você vai ter ali na garagem da sua casa, mas com certeza, inicialmente você vai ter centros onde você pode mandar um DICOM, mandar um arquivo STL, mandar um arquivo STL sobreposto a um DICOM, ele já te mandar esse arcabouço impresso para fazer uma reconstrução óssea. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto com certeza, com os benefícios de principalmente aumentar a precisão da reconstrução e diminuir o tempo de cadeira. Acho que esse é o grande objetivo, né, da odontologia digital. Eu sempre comento que o grande objetivo da odontologia digital é você ter menos tempo de cadeira. Essa, para mim, é o fundamento, é o pilar. É o pilar da odontologia digital, né? Você ter menos tempo de cadeira, porque seu trabalho vai ser feito em outros momentos, em outros estágios, em outros timers, né? E isso é importante que a gente entenda. Show de bola. Cara, professor, pois é, e rapaz, eu acho mega interessante isso, porque assim, você é um cara que você mete a cara e vai. Você é um cara que é impetuoso e isso é muito interessante do seu perfil, porque muitas vezes a pessoa ela tem medo. E o medo é uma coisa que paralisa a gente e a gente não pode ser assim, a gente tem que ser progressista na profissão. Isso eu acho muito legal em você, professor. E como é passar isso para os seus alunos de graduação? Na verdade, eu acho que, pegando o seu gancho, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de medo, sim. Porque o medo, até certo ponto, ele é protetor. Ele te impede de fazer besteira. Principalmente com a turma mais jovem, mais ansiosa, a palavra era essa. Você não pode deixar, você que é mais novo do que eu, você não pode deixar o medo te paralisar. Esse medo é extremamente maléfico. O que é que eu digo sempre para os alunos? O aluno está nervoso, está com medo, vai fazer um procedimento, vai fazer uma apresentação. Cara, na minha apresentação da minha defesa de doutorado, da minha tese de doutorado, eu já era professor, há quase 10 anos, quando defendi o doutorado, eu tremi igual uma vara verde. Eu não deixei transparecer, a experiência prevalece. Mas um pouquinho de medo, ele te ajuda a se manter centrado, ele é benéfico, não deixa ele te paralisar. Então, não tenha medo de tentar técnicas novas dentro de um conhecimento prévio, dentro de uma consulta à literatura, dentro de uma lógica. Não vamos aqui preconizar fazer enxerto ósseo com farinha de trigo, né? Amor de Deus. Mas assim, tá quase chegando lá. Com farinha de mandioca, talvez, né? Talvez, é mais consistente. Mas assim, surgiu a técnica nova, se capacite naquela técnica nova, procure aprender e dentro do que a ciência lhe permitir, tá valendo, entra logo nessa técnica nova, entra logo nesse mundo. Boi que chega primeiro, bebe água limpa. Não adianta você aprender a técnica, até adianta, mas é melhor você começar a usar a técnica X hoje, quando ela está surgindo, ou daqui a 10 anos, quando a técnica X já ficou velha. Então, não tenha medo de tentar técnicas novas, de aprender, de se capacitar, de meter a cara e não tenha medo. Só não faça nenhuma loucura. Ah, lógico, e assim, eu concordo plenamente. Eu gosto de fazer cursos dentro de uma mesma área com profissionais diferentes. Isso, perfeito. É a definição do senso crítico. Senso crítico é você discutir algo com várias pessoas, agregar opiniões diferentes e tirar as suas conclusões. Na odontologia, baseado em evidências. E, assim, fazer cursos até para se encontrar é extremamente importante. Pouquíssima gente sabe disso, mas em 2023 eu fui até São Paulo fazer um curso com um amigo meu, Augusto, de Botox e preenchimento. E lá
eu abri minha mente um pouco mais sobre o próprio PRF, porque nessa área e nesse curso a gente utilizou uma determinada solução de agregado plaquetário, plasma gel injetado para preenchimento de sulcos nasolabiais, enfim, dentro da área estética. E isso mostra, é o interessante, né, pra galera que às vezes julga um pouco o PRF, porque X literatura manipulada por X empresa mostrou um resultado que é muito mais favorável para determinado material e muito menos favorável para determinada técnica que não consome algo. E assim, essa técnica do plasma gel, você vê um resultado imediato e você consegue acompanhar visualmente o paciente. Eu e Sérgio, a gente recebe tomografias do Brasil inteiro. Hoje a gente recebe diariamente, eu recebo do interior da Bahia, mensalmente, e eu sou implantologista, eu estou ocupado operando. Sérgio está ocupado recebendo isso do Brasil inteiro. E a gente vê, às vezes, algumas pessoas atribuindo resultados de insucesso à técnica do PRF, mas não é isso. O resultado do insucesso, e eu vejo muito isso, ele teria sido igual com PRF, com biomaterial X, Y, Z nacional ou importado. Talvez tenha falhado planejamento. Né? Planejamento e técnica. Muitos dos casos de preservação alveolar, eu vejo falhas na curetagem. É o que eu mais vejo. E eu pontuo para o colega, quando o colega me pergunta, eu falo, cara, é o seguinte, deixa eu ver o exame pré-operatório. Porque normalmente ele chega já com a tomografia pós-operatória, um osso meio fareento, uma região hipodensa. Cara, deixa eu ver esse pré-op. Aí eu olho, eu vejo assim, eu falo, cara, como você curetou essa lesão? Ah, não, Giovanni, eu fiz uma curetagem, removi ali a infecção. Eu falei, tá, você foi até esse tecido de granulação? Eu costumo dizer que o cirurgião, ele tem que usar 4 sentidos. Porque ele não vai conseguir usar o paladar. Mas visão é básico. Você vai enxergar. Só que tem coisa que você não enxerga. O principal é o tato. Na curetagem é o tato. O principal na curetagem é o tato e a audição. Cara, a gente precisa ouvir um instrumental contra o osso. Perfeito. Então, assim, é uma coisa de uma sensibilidade que só a experiência vai mostrar. Perfeito. Mas um curso adequado vai te guiar por aquele caminho. E, assim, existem dezenas de cursos de pós-graduação aqui mesmo na Bahia que vão trazer isso que você está falando para dentro da rotina do profissional. E eu tenho certeza que uma boa técnica, bem executada e bem indicada no momento correto, vai fazer toda a diferença. É superior a qualquer material. Porque você pode preservar um alvéolo, o alvéolo que for, com o material que for, com a técnica que for. Se eu tenho 2 cristas baixas, aquela crista, se for uma preservação alveolar, ela vai se manter baixa. É o seu limite. Se você for para uma técnica de regeneração 3D, aí já muda de figura, você mudou a técnica. A gente não está falando mais de PRF ou de biomaterial XYZ, você mudou a técnica. O PRF pode entrar numa técnica de regeneração 3D como agonista. E é saber indicar, e é por isso que os cursos de pós-graduação estão lá. Por exemplo, e aí eu divaguei, demorei pra caramba falando disso, mas a minha pergunta era, o que você acha sobre a quantidade de cursos sobre a área de ancoragem? O que você acha sobre isso, a quantidade de cursos que a gente tem disponíveis no mercado sobre ancoragem e esse tipo de conduta para sua rotina clínica, por exemplo? Porque eu sei que você é um cara da reconstrução. Então eu tô realmente futucando o vespeiro. Eu quero saber essa opinião mesmo. Pode falar. Vamos com calma. Eu faço muita ancoragem também. Sim. Mas a técnica tem que ser indicada, cara. Tem casos que não dá para você ancorar, pura e simplesmente, você tem que reconstruir. Hoje, muitas maxilas atróficas, principalmente casos totais, né, casos de reabilitações totais, você consegue fugir um pouco da reconstrução, inclinando um pouquinho o implante para um lado,
inclinando um pouquinho o implante para o outro, usando implantes mini pilares angulados, aí você consegue fugir um pouco das reconstruções. Mas eu acho que isso é muito mais previsível e muito mais restrito a casos totais, e não são todos. E não são todos. Ao contrário do que se preconiza, enxerto de seio maxilar morreu. Não. Não, de jeito não. A semana começou agora. Semana passada a gente fez uma técnica de ancoragem boa aí, fugiu do seio maxilar e tal. E eu tô com outro paciente com a tomografia no computador que eu já corri o Dicon para cima e para baixo, para um lado para o outro, e que não tem para onde correr. Eu vou ter que fazer levantamento de seio maxilar bilateral. E aí estou estudando a melhor opção. Vou fazer com sedação em consultório, vou fazer em ambiente hospitalar, mas assim, para quem está assistindo a gente agora, não existe caminho único para quase nada nessa vida, tá? Não existe caminho único para quase nada nessa vida. Tudo é reconstrução? Não é. Tudo é ancoragem? Não é. A verdade normalmente está em algum lugar no meio do caminho. No meio dos dois extremos. Anota. Pode anotar. Pode anotar. Perfeito, professor. Porque assim, hoje mesmo recebi uma tomografia de uma colega do interior, colega super competente, fez uma mentoria comigo, e ela me perguntou assim: Giovanni, você acha que dá para fazer aqui esses implantes? Era um seio com a extensão anterior, chegava ali até a zona distal de 23 e 13. Vixe. E até existia essa possibilidade de fazer implantes disto-angulados com mini pilares de 45 graus, o que a literatura não recomenda tanto. Os estudos de elementos finitos mostram que mini pilares de 45 graus eles são inferiores à sobrecarga da crista óssea no nível cervical a mini pilares de 30 e 17. E, além de tudo, teria que ser uma angulação muito severa numa maxila bem atrófica. Qual foi a primeira pergunta que você acha que eu fiz sobre essa paciente? Por que não faz levantamento de seio? Perguntei a idade. Ah, tá. Perfeito. Porque hoje, na minha concepção, na concepção do nosso grupo em geral, a idade é mega importante. Sim, perfeito. Era uma paciente... Quantos anos de função mastigatória essa paciente vai ter pela frente? Perfeito. Era uma paciente abaixo dos 50 anos. Aí você chega, usa uma bala de prata com uma pessoa de 50 anos. Que outro recurso você vai usar? Cara, então... eu sempre digo que o zigomático é a bala de prata. É o seu último recurso, o seu último processo. Eu falo isso porque, assim, eu sou radiologista. Eu estou vendo tomografia desde 1994. Minha vida é ver tomografia, radiografia panorâmica, periapical. E não tem mágica. Se você tem algum processo que é muito limítrofe, como o zigomático, ele não tem muita durabilidade. Então você tem que saber o que você vai fazer quando aquilo falhar. Então por isso eu falo que o zigomático ele tem que ser encarado como uma bala de prata. Isso. Talvez um paciente de 75 anos, de repente, não quer se submeter a uma reconstrução, mas uma paciente de 50, cara, constrói. Melhor opção. Melhor opção. E foi essa a minha orientação para o colega. Reconstrói. E de vez em quando alguns colegas perguntam: cara, Giovanni, tô querendo fazer um curso de on-foto, tô vendo que tá bombando, tô perdendo paciente por causa disso. Eu falo: cara, não é bem assim. A onfo é massa, os biomateriais estão aí, a indústria tá aí para fornecer pra gente, mas a gente volta na indicação. Tudo tem hora, tudo tem lugar. Qual é a nossa responsabilidade? Fazer no momento correto. Isso. Não tem, assim, uma técnica para resolver tudo. Há uns 15 dias atrás eu fiz um all-on 5. 3 retos tradicionais de um lado, porque dava, e aqui um reto e um inclinadinho. Por que eu vou fazer só 4 se eu tenho espaço para fazer 5? Maravilhoso. Com certeza. Para ali não precisava fazer 6, vamos com 5. Bem também. Eu não tenho uma técnica para resolver tudo. Para os colegas mais novos aí, não tem técnica que resolva 100% dos casos. Pelo menos não na minha opinião.
E não joguem seus enxertos fora. Não joguem os enxertos fora, por de favor. forma alguma, né? Até porque o enxerto está aí para auxiliar muito as reabilitações. Elas são embasadas em literatura e elas funcionam muito bem. Eu sou um defensor da técnica transsinusal. Sim. Então a técnica transsinusal ela utiliza biomateriais para fazer um OnFor. A gente tem um caso, né? A gente tem um caso fazendo 2 anos, que a gente vai provavelmente publicar esse caso. Cara, uma coisa com a técnica transsinusal para botar um implante de 4 por 20 milímetros. Então, assim, com a técnica transsinusal, utilizando enxerto, a gente potencializou um resultado de uma OnFor, talvez num nível que uma OnFor tradicional nunca chegaria. Porque já é difícil você botar um implante de 20 milímetros de comprimento. É uma maxila trófica, então 20 milímetros de comprimento é raro. Então, fazer a técnica transsinusal, utilizar o biomaterial, você melhorar o seu procedimento algumas vezes. Ah, mas a OnFor não pode fazer enxerto, por que não? Por que não? A OnFor não é para fazer transsinusal, por que não? Por que não? Você pode angular mais o seu implante, pegar a face anterior ali do seio maxilar e enxertar só aquela face. Pronto. Isso ou funciona angular muito menos bem. num posicionamento estratégico e utilizar um mini pilar com angulação menor que vai sobrecarregar menos o cervical do seu implante. Sim. As possibilidades são infinitas. E só para a gente matar o assunto do PRF, o que você diria para quem quer fazer um curso, uma atualização, um credenciamento em PRF? Que dica você daria para essa pessoa, assim, o que ela deve buscar fazendo um curso desse, Jorginho? Credenciamentos que não se comprometam com protocolo XYZ. Credenciamentos que usem protocolos de código aberto, digamos assim, né? Protocolos que você lhe permitam utilizar qualquer tipo de centrífuga. Então, pesquisa o local onde você vai se credenciar, pesquisa o professor. Se ele estiver preso na centrífuga X, no protocolo Y, no tubo Z, tem gente presa até no tubo, viu, cara? Corra, que não é bem por aí. Pesquisar realmente protocolos de código aberto. Se você conseguisse estabilizar os seus tubos de sangue numa máquina de lavar roupa, teoricamente você conseguiria fazer PRF na máquina de lavar roupa. A ideia é essa. Não fique preso na centrífuga XYZ. É o hacker da odontologia. Isso é o cara tecnológico. E aí, falando em tecnologia, voltando ao papo, né, da impressora 3D, né? Eu, recentemente, né, você sabe que a gente tem lá no laboratório, na clínica de radiologia, muitas impressoras, tanto de open source como outras totalmente fechadas ali, com protocolos fechadinhos. E assim, eu estava tendo uma certa dificuldade com um determinado instaurar um protocolo de funcionamento de uma resina, né? Que é uma resina calcinável, onde a gente está fazendo injeção de silicato. E, cara, só rodou de forma fluida quando a gente pegou uma impressora fechada. E assim, eu estou falando porque quando a gente pega um laboratório como o nosso, que está iniciando, mas já está começando um ritmo mais interessante de produção, se você fica com as incertezas das impressões, às vezes você tem um risco de não conseguir fluir o seu trabalho. E aí fez sentido colocar uma impressora fechada e tá... Acho que a gente perdeu 0, não foi a impressão lá. Eu acho que foi 0. E assim, tá perfeito. Instalei um caso de 10 elementos proveniente desse fluxo tem 2 semanas. Espetacular. Então, assim, eu também sou mega a favor dessa ideia do open source, que você tenha a possibilidade de ter todas as suas variáveis ali na sua mão. Mas, cara... É outra pegada. Foi, assim, incrível. Eu entendo perfeitamente e concordo, cara. Uma coisa é a minha rotina de imprimir, sei lá, 5 peças por semana.
Outra coisa é a tua de imprimir 50 peças por dia. Eu posso errar, eu posso ter uma zica lá. Quando minha impressora pequena queimou, que eu uso ela com resina de dente, eu botei a mão na cabeça e tinha dente para instalar. Aí o cara fica logo nervoso, eu falo com a mulher, vem cá, por que esse nervoso? Você não tem a grande? Eu, é mesmo, né? Aí arranquei a resina de placa da impressora grande, botei a resina de dente e imprimi minhas peças. Mas é um prejuízo que eu pude contornar. Você talvez teria um atraso de uma semana aí com vários clientes. Então, para você faz muito sentido. Já estava complicando o processo. Complicando o processo. Então, é você extrair o melhor de dois mundos, realmente. De repente, ter uma impressora mais fechadinha que te dê menos dor de cabeça no teu fluxo, deixar uma impressora mais open source para imprimir modelo, fazer coisas mais simples. E eu te digo mais, quando você trabalha dessa forma, por exemplo, para esse fim específico de uma injeção de silicato, eu estou lá trabalhando com Exocad, com a informação de que eu vou usar a impressora X para exportar, e ela é fechada dentro desse processo. Então ele já entrega todas as margens de alterações que essa impressora vai dar. E aí você tem, geralmente, peças muito mais precisas. E aí isso realmente fez sentido. Aí assim, você compara, poxa, o preço de uma impressora dessa equivale a... um carro. Um bom carro. Um carro. Mas, para o fluxo fez sentido. Faz sentido. Entendeu? Então essas coisas a gente tem que pensar, né, dentro desse processo. Mas ainda na tecnologia... buscando um pouco aí esse seu lado, qual o gadget que você não abre mão na sua rotina diária, assim, o seu xodó do seu daquele objeto digital ali que você não abre mão de tê-lo, só não vale celular? Nossa! De uma maneira geral ou dentro da odontologia? De uma maneira geral. Você como um nerd da tecnologia. Paz. Essa resposta que eu vou dar agora vai me doer no coração e eu vou lhe explicar o porquê. Eu não sou, pode parecer assim, mas eu não sou fanboy Apple, nem de longe. Esse meu iPhone tá no meu bolso aqui agora, é meu primeiro iPhone, eu venho de uma vida longa de Samsungs e tal, e adoro. Não quero polemizar isso, mas a fotografia do Samsung é melhor, não me crucifiquem. Mas o ecossistema Apple é como aquela música do Pink Floyd, né? Comfortably numb, né? Sim. Fica confortavelmente entorpecido. E você fica ali, é tudo muito bom, tudo muito fácil, tudo funciona maravilhosamente bem. Respondendo sua pergunta, o gadget que eu uso todos os dias, que eu adoro, tirando o celular, é meu MacBook Air M1, tá comigo, roda MeditLink, tem 16 de RAM, né? Não é a versão base. A roda MeditLink roda tudo. Mas por que me dói essa pergunta que você me fez agora? Que eu vou ter que abrir mão dele. Não vou jogar ele fora, mas não vou atualizar para o M4 nem nada. Eu vou cair em outra máquina Windows. Porque lógico. E cair para uma outra máquina, ou o Razer Blade, que é um pouquinho menor, mais compacta e tal. Vou ter que cair em outra máquina Windows. Não vou jogar meu MacBook fora, continuar sendo meu xodó. Mas a máquina de trabalho para rodar o scanner, para rodar Blue Sky, que já não é mais compatível com o macOS, para rodar com outras coisas, infelizmente tem que ser uma máquina Windows com uma placa de vídeo dedicada. Isso, né? A odontologia digital ela vai fugir sempre, vai sempre se alicerçar muito em cima do mundo dos PCs, né? Porque não dá para você realmente, infelizmente, trabalhar com essa parte gráfica como a gente gostaria dentro do Mac. Né? Eu sou uma pessoa também muito voltada para esse mundo Android, sempre tive Android a minha vida inteira, mas uma época eu usei iPhone, até o iPhone 6, depois fui para o Android, fiquei muitos anos com Android e voltei agora para o iPhone justamente por conta dessa questão do ecossistema. E hoje, respondendo a sua questão aí, eu hoje tenho o meu Mac e boto o Windows dentro do meu Mac, porque eu ainda preciso, mas algumas coisas não rodam dentro dessa máquina virtual. Eu tentei virtualizar. Você consegue rodar o Blue Sky virtualizado? No meu não roda. Roda
muito ruim. Porcamente. Vai levar ali 20 minutos para você renderizar por exemplo, um osso de uma tomografia. Vai levar uns 20 a 30 minutos. Eu tentei virtualizar, eu juro que eu tentei. Não. Então, é isso. Essa questão geracional, né? Assim como você, eu tenho iPad, tenho celular, mas não consigo fazer tudo com o celular. Eu vou fazer um cadastro para comprar um ingresso. A minha mulher tá ali no celular, não tenho paciência para isso não. Pega o MacBook, abre a tampa, ele já tá. Abre a tampa, bota digital, ele já liga rápido, né? Porque é um processador ARM, um processador de celular. E eu faço o meu cadastro mais rápido do que ela. Então é um gadget assim que tá sempre. O meu também fica sempre na minha cabeceira. Eu pego ele aqui rapidinho, mais rápido do que o iPad. E é o link do celular, eu compartilho via AirDrop o link do celular, puf, já cai ali lá. Eu também. Porque você digitar aqui na tela, pra mim, é muito agoniante. Eu prefiro ainda usar o tecladinho, é mais prático. E isso realmente... É geracional. É geracional. Giovanni, eu vejo ele lá com o iPad, ele faz tudo no iPad, pá, puxa... Praticidade, gente, pelo amor de Deus. Praticidade. Quando eu quero um negócio hardcore, eu vou pro Anywhere. Mas de resto, o iPadzinho tá ótimo. Mas é isso. E assim, Jorginho, a gente sempre aqui no nosso episódio, a gente sempre tem um momento imagem, que tem a ver com imagem para refuxar, né? Eu quero que você transcreva assim, em uma imagem, o que é que você colocaria, né, como a imagem da sua vida. Pergunta difícil essa, viu? Mas eu acho que hoje, no momento que eu tô com um filhinho pequeno de 1 ano e 8 meses, eu acho que hoje o momento que eu tô a imagem da minha vida é a hora de dormir, todo mundo ali na cama, eu, a esposa, o filhinho pequeno, todo mundo ali protegido, aconchegado, dormindo. Eu acho que a imagem da minha vida hoje é a minha família. Bacana. Bom demais. É isso mesmo. É isso aí, pessoal. Mais um podcast aqui, um Imagem para Refuxar Talks. Hoje com o professor Jorge Filho. Agradeço demais vocês aqui com a gente, né? Agradeço ao Jorge por estar aqui, por disponibilizar esse tempo de estar aqui com a gente. E é isso, né? Se inscrevam no nosso canal para que vocês possam receber as notificações, para que o YouTube consiga entregar isso para você. E compartilhe aí, se você achou esse papo interessante, com alguém que vai gostar dessa conversa. E a gente se vê em outros episódios. Valeu, um grande abraço e até lá.